Consulta Comunidade UFMG 2017. O Jornal UFMG dá continuidade hoje à série de entrevistas com os candidatos à reitoria da UFMG. Já estamos ao vivo também no Facebook da rádio, facebook.com/UFMG Educativa. Vamos às regras. Serão 5 perguntas e cada candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. O candidato que ultrapassar esse tempo terá o microfone cortado e vamos passar à pergunta seguinte. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio na sede da Comissão Eleitoral, realizado no dia 10 de outubro de 2017, com representantes das 3 chapas homologadas. Ontem abrimos a série com a chapa 1, o UFMG em Foco. Hoje vamos conversar com a chapa 2, o UFMG Pública e Diversa, e fechando as entrevistas, amanhã vamos receber a chapa 3, o UFMG+. As 5 perguntas foram sorteadas pouco antes da veiculação desta entrevista, na presença de representantes da chapa, dentro de um universo de 20 temas que foram apresentados aos representantes das chapas no mesmo dia do sorteio da ordem das entrevistas. Vamos então à entrevista de hoje com a professora da Faculdade de Letras, Sandra Regina Goulart Almeida, candidata a reitora pela chapa 2, UFMG Pública e Diversa. Boa tarde, professora Sandra. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos então à primeira pergunta sobre relações institucionais. Em países que estão na ponta do desenvolvimento científico, como os Estados Unidos e o Canadá, 80% do investimento em novas tecnologias ocorre no setor privado. No Brasil, esse investimento é concentrado nas universidades e a falta de diálogo entre academia e empresas é considerada um gargalo. Na avaliação da senhora, como deve ser a relação entre a universidade e o setor privado? Na verdade, esse é um problema sério no Brasil, é de fato um gargalo. A UFMG tem se destacado como uma das entre as universidades federais que tem maior número de depósitos de patentes. Agora, essas patentes são transformadas em produtos no valor de 10% apenas. No mundo, de um modo geral, é 20%. Isso quer dizer que nós temos espaço, sem dúvida alguma, para poder expandir essa transferência de tecnologia, que é muito importante para a sociedade. Nós produzimos conhecimento e aí tem que haver essa interação com a sociedade. Algo que vai facilitar esse trabalho para as universidades e para a UFMG em especial é o novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Então, através dele, nós poderemos intensificar essa relação, mas sempre lembrando que isso tem a ver com o interesse público. A universidade, ela é pública, ela é diversa, então nós temos que fazer essas parcerias para o bem da sociedade, para transferir esse conhecimento. Nós não podemos abrir mão do fato de que nós temos aqui uma universidade pública e qualquer aproximação com o setor dito produtivo, ele deve servir o interesse público. Ok. A próxima pergunta é sobre gênero e universidade. Estudo das Nações Unidas mostra que um homem tem 3 vezes mais chances de obter um título de doutor do que uma mulher. Preconceito, abusos psicológicos e até mesmo casos de assédio são alguns dos fatores que levam as mulheres a desistirem da carreira acadêmica no meio do caminho. Como combater essas práticas dentro da universidade? Olha, primeiramente, Vinícius, é inaceitável esse tipo de prática numa universidade que é pública e que é diversa como a nossa. Então, a UFMG tem avançado nesse sentido. Nós temos uma resolução dos direitos humanos que coíbe qualquer tipo de opressão ou de assédio por questões de gênero, por questões de raça, quaisquer que sejam. Então, para nós é inaceitável isso. O que nós temos que fazer é realmente colocar em prática essa resolução que é tão importante para todos nós. Então, o que nós vamos ter que fazer também é uma divulgação, uma campanha para impedir que isso aconteça na nossa instituição. E é importante pensar que o caso das mulheres é bastante importante, principalmente porque a ausência das mulheres em áreas exatas ou, por exemplo, nas engenharias é muito forte. Então, nós precisamos também contribuir para que as mulheres estejam também representadas nessas áreas. É importante lembrar também que a questão de gênero ela deve ser ampliada. Nós temos que trabalhar também a questão da diversidade sexual, que deve ser respeitada na nossa instituição. Aqui é uma universidade aberta, pública e que deve também ter esse papel importante, né, na formação das pessoas, numa formação que é cidadã e sempre com muita inclusão. Então, esses sujeitos que são alvo de discriminação ou de opressão ou de abuso, eles têm que realmente se sentir incluídos aqui na nossa instituição. Isso é uma função da universidade pública e diversa.
Ok, vamos à próxima pergunta sobre políticas para pesquisa e pós-graduação. O orçamento das universidades públicas e da ciência e tecnologia já acumula perdas de mais de 12 bilhões e meio de reais desde 2015, segundo o Tesourômetro. Editais de financiamento de agências como o CNPq e a CAPES, que sempre foram fundamentais para o fomento da área, estão escassos. De que forma a senhora pretende buscar recursos para a pesquisa na UFMG? Nós temos que lembrar que investimento em educação, ciência, tecnologia e cultura é imprescindível para o nosso país. E a UFMG produz, tem uma produção de conhecimento, uma interação com a sociedade, nós aprendemos com a sociedade que é imprescindível. E essa contribuição ela é essencial para o desenvolvimento econômico, social, político do nosso país. Então, nós temos que lembrar que é um investimento, não são custos. Então, nós temos sim que lutar para que a UFMG sempre possa ter recursos para pesquisa, não só a UFMG, mas todo o sistema federal de ensino superior. Nesse sentido, nós temos que atuar junto com outras instâncias que são importantes nessa defesa, como a ANDIFES, que é a Associação Nacional de Reitores de Universidades Federais, e também a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que tem feito um trabalho espetacular, tem realmente se mantido atualizado, tem mobilizado a sociedade, tem mobilizado o parlamento, e isso é uma tarefa que nós temos que trazer para nós. Então, nós temos, sim, primeiro, que investir na atividade fim da universidade, ensino, pesquisa, extensão, cultura, e temos que lutar para que esse investimento seja mantido. Qualquer descontinuidade vai ter impacto forte na nossa sociedade. Isso tem que ficar muito claro e para nós, a UFMG, junto com todo o sistema, tem que lutar para que isso não aconteça. É a nossa sociedade, o nosso futuro que está em jogo. Próxima pergunta sobre saúde mental. De acordo com o relatório da Comissão de Saúde Mental da UFMG, 20% do afastamento de servidores e 65% dos trancamentos de matrícula de alunos por motivos de saúde se dão em decorrência de adoecimento mental. Como esse tema é tratado no programa da sua chapa? Esse tema é central no nosso programa, Vinícius. Muito porque esse é um problema que afeta a UFMG, mas afeta todas as instituições de ensino superior do Brasil e do mundo. Isso é um dado realmente que nós temos. Então, nós temos que fazer ações de modo que isso não aconteça. As ações, elas envolvem várias questões. Envolvem os docentes e envolvem os servidores técnico-administrativos de educação e também os discentes. Então, nós temos que atuar no sentido de prevenir que essas ações chegam, que a saúde mental seja um impedimento para a atuação profissional, para a atuação acadêmica. Então, há uma série de ações que nós precisamos fazer nesse sentido. Para os estudantes, nós precisamos ter uma maior acolhida que seja acadêmica. Não cabe à instituição tratar, cabe direcionar e fazer gestão aos órgãos públicos. No caso dos nossos servidores, que são docentes ou técnico-administrativos em educação, é importante que nós tenhamos um sistema que ampare esses servidores, que acolham, que possa dar o acolhimento necessário, que possa dar o encaminhamento funcional necessário nesses casos. Nós temos uma responsabilidade com relação a esses servidores, a esses alunos, e nós temos que tornar a universidade um espaço de acolhimento para esses casos. Aqui se produz conhecimento sobre o assunto, então é importante que nós usemos também o conhecimento aqui produzido em várias áreas do conhecimento para atender a nossa comunidade e fazer disso uma construção coletiva para a nossa sociedade e também para a comunidade externa. Ok, vamos à última pergunta sobre internacionalização. No último ranking universitário da Folha, a UFMG ficou em 4º lugar geral. A menor pontuação da instituição foi internacionalização. A universidade ficou na 8ª colocação nesse quesito entre as instituições avaliadas. Quais ações a senhora propõe para alavancar a internacionalização na UFMG? Primeiramente, Vinícius, nós temos que pensar essa noção de internacionalização. Que internacionalização nós queremos para a UFMG? Já foi o tempo em que as relações internacionais elas eram baseadas numa noção de inferioridade entre o Brasil, digamos, e outras instituições. Hoje se fala em internacionalização com base na reciprocidade. O que isso quer dizer? Que nós queremos parceria, sim, com os países, com instituições de outros países, do norte, de outras regiões, mas elas têm que se dar com base na reciprocidade, quer dizer, os dois lados têm que se desenvolver igualmente, né? Então, isso é muito importante. Nós temos também uma outra
forma de internacionalização que tem se destacado nos últimos anos, que é o caso da solidariedade, do papel que nós temos com relação a outros países do eixo Sul-Sul, da América Latina. Então, nós temos que desenvolver esses dois eixos. E é importante que nós tenhamos um projeto arrojado que nós temos chamado de internacionalização em casa. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que tornar a UFMG um ambiente propício para o recebimento de estrangeiros e que a gente possa também fazer com que nós possamos cada vez mais fazer com que nossa comunidade também se sinta interessada nos processos de internacionalização. Então é importante dar uma boa acolhida para aquele estrangeiro que vem aqui, é importante fazer a inclusão dos sujeitos também que estão e que para participarem na internacionalização, é importante que nós façamos projetos para realmente fomentar a internacionalização na nossa instituição. Certo, essas foram as nossas perguntas. Professora Sandra Regina, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal UFMG. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada, ouvintes. Um prazer estar com vocês. Bom, essa foi a professora da Faculdade de Letras, Sandra Regina Goulart, candidata a reitora pela Chapa 2, UFMG Pública e Diversa, chapa que tem como candidato a vice-reitor o professor da Escola de Engenharia, Alessandro Moreira. A consulta à comunidade acadêmica da UFMG vai ser realizada no dia 8 de novembro no Hospital das Clínicas e no dia 9 nas demais unidades da UFMG. Para saber mais, é só acessar o site www.fmg.br/eleições 2017.